Na segunda rodada de nossa conversa com o psicanalista Christian Dunker, explicando o inexplicável, um olhar sobre a tragédia em Saudades que deixou 3 bebês e 2 educadoras mortas à facada. A gente é ensinado que a vida vem com coisas sem sentido. Tem coisas que não têm sentido. O sujeito entra numa pré-escola, numa cidade de 5 mil habitantes, esfaqueia crianças de 1 ano, assassinam professoras que estão consagrando a sua vida a cuidar de nenês, e você diz, qual é o sentido maior disso? Não tem. Não tem. Eu Tem vou. que viver com esse grão, aí sim, o niilismo filtrado. O niilismo reduzido a esse grão de não sentido. Que é o ocorrido no município de Saudades, né? Saudades. Uhum. Saudades. A reação uma reação comum que eu escutei foi: caramba, esse tipo de coisa chegou para ficar no Brasil. Esses surtos em que a pessoa chega e ataca uma escola e mata criança, era uma coisa que a Uhum. gente não tinha tanto, tinha menos. Tivemos um antecedente em Suzano, que também foi surpreendente. E eu achei Uhum. que tinha alguns aspectos na leitura desse evento que eu queria explorar com você. Primeiro, eu queria ouvir uma consideração geral sua sobre Uhum. ele, depois eu queria tocar em um outro assunto, um outro aspecto sobre ele. Olha, eu diria de pronto que não, que, que o fenômeno de Columbine, o fenômeno que se repete com uma frequência grande nas escolas americanas ou em prédios públicos americanos em que você tem um atirador ou 2 atiradores que entram e disparam, vamos dizer assim, de forma aleatória, assassinando pessoas, ele realmente não é equivalente disso que a gente teve em Saudades, né? E até onde eu posso entender, esse é um evento relativamente raro no Brasil, né? E a pergunta é por que será que ele é tão raro, né? Tendo ali os Estados Unidos do outro lado numa constância muito maior, né? Essa tragédia, ela retoma a tragédia de Realengo, que aconteceu há quase 15 anos atrás, né? Então você tem ali uma pessoa que provavelmente tem uma dificuldade maior, né? Uma dificuldade clínica, né? Delirante, sujeita a uma condição de adversidade muito ruim, que é a ausência de tratamentos, recolhimento e ensimesmamento, né? Então começa a haver, vamos dizer, uma circularização das ideias, né? De vingança que vão ganhando mais e mais força, que vão se ocupando, né? De personagens do passado, que não são mais as pessoas que estão lá. É um evento em que, no fundo, você tem um grande equívoco em ação, né? Essa pessoa ela estava querendo falar com outras pessoas, né? E infelizmente tinha lá uma professora, uma criança e etc que estavam meio no caminho e acabaram pagando com a vida por isso, né? Dizer, eu acho que aí a gente vai falar em prevenção, porque nessa hora todo mundo quer saber, mas não é possível que isso não seja prevenível. Ah, é? Então, você quer prevenir isso? Ou você quer se indignar, pôr a culpa em alguma coisa e ir em frente de coração limpo e renovado? Né? Se você quer realmente enfrentar isso, então vamos falar em saúde mental. Vamos falar em saúde mental em rede. Vamos falar em saúde mental, em investimento em saúde mental, para que aquela pessoa que sai fora da escola, que não está falando com os outros, que está sozinha em casa, possa ser abordada por uma prática de escuta. Né? Porque estes casos a gente sabe, se esse sujeito tivesse alguém com quem falar, ele não faria. Ele teve que ficar anos sem que ninguém pusesse uma palha,
um outro ponto de vista, não, mas peraí, será que sim, será que não, né? Para conseguir reunir assim a convicção, né? Imagina a convicção delirante que uma pessoa precisa ter para fazer isso, né? Ela precisa estar num nível de certeza que você só pode comparar com um suicídio, que você só pode comparar com casos realmente graves, né? Mesmo a tragédia de Suzano, o que a gente tinha ali? Um coletivo agindo. Coletivo de incels, de eu e você estamos juntos nessa fantasia, nós vamos brincar, e daí vocês vão ver que eu pego e. Vamos dizer assim, tinha uma estrutura lúdica, né? Na perda da realidade. Eu acho que aqui nós não estamos falando em estrutura lúdica, nós estamos falando num ressentimento, numa raiva vingativa, né? Sei lá, com algo que talvez se passou naquele lugar anos atrás, as pessoas não estão mais lá, não são mais as mesmas, como o caso de Realengo, que eu tive a oportunidade de estudar, e daí a gente vai vendo que uma briga de escola 40 anos atrás. Bom, deu nisso. Me chamou a atenção, porque se fala que ele era vítima de bullying, né? Isso é uma coisa que aparece, que ele abandonou os estudos, que ele começou a trabalhar, que ele estava muito ensimesmado. O bullying também virou assim uma espécie de pau para toda obra. É ruim, é uma coisa que faz com que a gente olhe para nossa adolescência e sempre imagine assim, se isso não tivesse acontecido comigo, eu seria outro, eu seria mais, sei lá, extrovertido, mais desinibido, eu teria namorado aquela menina. O bullying acaba sendo assim um trauma sobre o qual a gente opera o que o Massoud Khan chamava de trauma acumulativo, né? Você vai pondo outras coisas em cima e daí no final fica uma torre de Pisa, né? Mas não é suficiente o bullying, né? Ali o decisivo é como a pessoa lida com uma contrariedade, uma decepção, como a pessoa lida com uma situação em que ela se vê exposta ao ridículo, né? Todo mundo rindo e você é um pobre, coitado. É que no fundo essa condição assim de vítima desajeitada é a condição adolescente, né? Todos nós, quem não se sente assim, você vai dizer, pô, esse foi diferente, a regra é essa, né? Mas aí, em cima disso, você tem outros mecanismos agindo que vão dar nisso. Quer dizer, onde é que eu quero chegar? Precisamos aceitar ali que tem um grão de sem sentido de novo. Ser criança de 1 ano não é uma loucura total? Facão também, sei lá, foram os elementos que eu fico impressionado com esses elementos, serem crianças tão pequenas, facão. Claro, é uma especulação, né? Precisaria ver como é que a coisa se desenrolou, mas muitos crimes contra crianças muito pequenas estão ligados a maus tratos, desamores, abandonos, sentimentos do tipo assim, todo mundo teve um pai, uma mãe legal, amoroso, que ia na escola, todo mundo era amado pra caramba e eu não. Então aí os bebês se tornam símbolo desse amor recebido e que eu não. E daí eu vou dizer, bom, eu não gosto dessas figuras porque elas me lembram essa condição de ter sido privado disso que os outros estão tendo aí, né? Que a nossa cultura festeja, comemora, né? Se dedica a cuidar das crianças com todo amor e carinho, como deve Não é ser. à toa que ele queria morrer também, né? Olha, uma das coisas mais intrigantes para mim nesse caso é que ele tenha se esfaqueado. Isto é uma coisa muito difícil de alguém fazer consigo, a não ser que tenha uma história araquirize, que seja uma coisa extremamente ritualizada, que você tenha na cultura. Me parece mais um ato um pouco assim errático de eu estou assassinando versões de mim mesmo.
Então, ao matar o outro, eu me mato também, mas só que de uma forma meio, vamos dizer assim, mimética, né? Meio teatral. Não que seja falsa do ponto de vista das intenções, mas que no fundo é uma espécie de palco, né? Em que você está atacando o outro e se ferindo ao mesmo tempo, né?